Meus irmãos, a paz do Senhor. Quero agradecer a Deus por mais uma oportunidade que Ele nos concede de meditar, refletir na Sua palavra. Eu quero convidar você para lermos a palavra de Deus e meditarmos a respeito do que vou falar nesse vídeo. Eu convido você para lermos juntos a palavra de Deus e assista esse vídeo até o final, compartilhe com o máximo que você puder. Eu vou apresentar nesse vídeo a Bíblia sem pecado, porque nos últimos dias tem surgido ideias, debates, discussões e sugestões do tipo que temos que reler a Bíblia ou reescrevê-la, porque ela está ultrapassada ou foi ultrapassada por os dias atuais. Ela não é adequada para a geração do século 21, porque ela tem acusações pesadas e diante dessas acusações, as quais fala de pecado, um mal que apresenta comportamentos que Deus não aprova e através disso apresenta um Deus intolerante, um Deus radical em suas sentenças. E aí, como não podem discutirem com Deus, acusam-se uns aos outros. E hoje eu trago a apresentação da Bíblia sem pecado, porque a ideia diante de tudo isso é que ela precisa ser reescrita, relida, para tirar essa abordagem de acusações a pessoas, de palavras radicais. E aí, no meu entendimento, na minha sugestão, é fácil resolver, não precisa reescrever. Eu vou apresentar a Bíblia sem pecado. Resolve-se o problema e todo mundo vive em paz, em harmonia, e Deus recebe todos. Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo de número 21 e o verso de número 27, que diz assim: e nela jamais entrará algo impuro, nem ninguém que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, mas unicamente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Então, aqui está falando da cidade santa, da Nova Jerusalém, do novo céu e da nova terra. Então, o verso aqui é bem claro que lá não vai existir pecado, não vai existir influência para o mal, não vai ter possibilidade de ódio, de acusações. Unicamente quem vai chegar e entrar nessa cidade apenas os que não praticam algo impuro ou enganoso. Esses é os que vão estar escritos no livro da vida e chegarão à cidade santa. Então, diante disso, eu quero deixar algumas referências bíblicas para que você que vai assistir esse vídeo, que vai compartilhar, a pessoa possa abrir a sua Bíblia e ler essas referências. E no final eu vou lhe apresentar a Bíblia sem pecado. Abra a sua Bíblia
em 1 Coríntios, capítulo de número 6, o verso 9 e 10. Esses dois versos é importante que você leia. Depois você abre em Gálatas, capítulo de número 5, o verso de número 19, o 20 e o 21. E aí abrirá a sua Bíblia no livro de Apocalipse, o capítulo 21 e o verso de número 8. Então, lendo essas três referências, acaba-se a questão do pecado, porque nós não precisa reescrever, não precisa procurar versos seletivos. Para que ficarmos discutindo algo que pode se resolver numa Bíblia sem pecado e Deus com todos? Porque, queridos, no capítulo 3 de Gênesis, começa uma trajetória trágica da humanidade. Mas, olha só, a Bíblia tem 1189 capítulos. 1189 capítulos. A Bíblia tem 31.103 versículos. Desses 189 mil capítulos, nós temos 4 capítulos na Bíblia que não existe pecado. O capítulo 1 e o capítulo 2 de Gênesis, ali não existe pecado. A criação, a natureza, a vida em sua harmonia com o seu Criador, todo ser vivo, inclusive o homem, vive completamente em harmonia com o seu Criador, em pureza com o seu coração, a sua alma, o espírito, enfim, é uma conexão harmoniosa, que compartilham do mesmo ambiente, do mesmo propósito e projeto. Mas a partir do capítulo 3 de Gênesis até o capítulo de número 20 de Apocalipse, a Bíblia aponta a degeneração humana. Então sobra aí apenas 1185 capítulos falando desse mal que é tão discutido e que ofende a muitos, e que nesse intervalo é apresentado um Deus que o seu amor é aceito. A doutrina do amor gera grandes alegria em qualquer alma, em qualquer coração, em qualquer ação humana, mas há uma dificuldade de lidar com Deus na sua doutrina de juízo, de sentença, de condenação. Então, de Gênesis capítulo 3 a Apocalipse capítulo de número 20, é fácil resolver a situação do pecado, já que querem reescrever, ter uma leitura para apoiar suas ideias, seus pensamentos. Não precisa reescrever, não precisa reler a Bíblia seletivamente, procurando seus amuletos, seus apoios para as suas ideias. Arranca todos esses capítulos, arranca
1185 capítulos da Bíblia e vamos ficar apenas com 4. Apocalipse 21, Apocalipse 22. Observe que Gênesis capítulo 1 e o 2 não fala de pecado. Apenas tem uma ordem de Deus para a sua criação, para o seu servo, que conhecemos como Adão. Então, ali não tem pecado, ali tem harmonia com o Criador e a criação. No capítulo 21 de Apocalipse, nós vemos o pecado apagado, não existe. O que existe ali é o seu povo, a sua criação, em harmonia, mais uma vez, com Deus. E vemos o capítulo de número 22 de Apocalipse, triunfante, aonde no capítulo 5 de Apocalipse, o verso de número 13, nós vemos João fazendo menção do grande propósito de Deus se cumprindo, toda a criação cantando um novo hino ao Cordeiro e ao que está sentado no trono. Então, aqui está a Bíblia, sem pecado, só em harmonia, em Deus santo e um Deus cheio de amor, sem ira. Então, nós, seres humanos, estamos tentando tirar um mal sem a ajuda de Deus. E por isso vive uma guerra entre opiniões, entre conhecedores da palavra e terceiros. Não quer falar de pecado? Quer apenas um Deus de amor? Então, você que tem a Bíblia e não concorda com a leitura do pecado, simples, deixe apenas esses 4 capítulos e está resolvida a situação. Porque Jesus disse que ele não veio para sã, ele veio para doentes. Ele não veio para justo, ele veio para injusto. Lucas capítulo 19, o verso de número 10. Ele diz: o Filho do Homem veio para buscar e salvar os que se haviam perdido. Então eu quero finalizar aqui apresentando-lhe a Bíblia sem pecado. Agora, só que para viver a Bíblia sem pecado, lembre-se que nós lemos o verso 27 de Apocalipse 21. Nesse ambiente sem pecado, nessa cidade sem pecado, na habitação de Deus, que seja no jardim, que seja no paraíso, que seja no céu, como você quiser entender, nela não entrará ninguém que pratique coisas impuras ou algo impuro ou algo vergonhoso, mas apenas o que estão, ou os que têm o nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe. Ele prometeu que ia vir, ou melhor, Deus prometeu que ele ia vir, ele veio. Ele veio e ele mesmo prometeu: eu vou para o Pai, mas eu vou voltar. E ele vai voltar. E há um lugar para nós desfrutar da presença dele, sem pecado. Mas para chegar lá, é preciso se livrar dele aqui. E a instrução é a palavra de Deus. O instrutor é o Espírito Santo de Deus. Quer chegar à cidade santa? Livre-se do pecado. Não quer falar de pecado? Arranque 1185 capítulos da Bíblia e você não falará de pecado e apenas de santidade. Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe.